Bom dia quem está aqui nos acompanhando, bom dia aquele que vai nos assistir qualquer hora, eu não sei quando. Que Deus abençoe a vida de vocês, que abençoe as nossas vidas, aliás, como um todo. As crianças vão sair agora para a escola bíblica. E com isso eu queria convidar você a orar mais uma vez comigo, para que a gente pudesse pedir a Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, que Ele nos abençoasse aqui durante a leitura na palavra dEle, durante a meditação que nós vamos fazer, principalmente no entendimento que todos nós precisamos ter dessa palavra. Amém? Senhor, muito obrigado por esse domingo, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de nós estarmos reunidos aqui juntos como igreja, um pedaço da grande igreja de Cristo espalhada pelo mundo, um pedaço da nossa denominação da Aliança Cristã e Missionária, que se reúne para proclamar o nome de Cristo através das nossas vidas. Eu queria pedir ao Senhor, que conduziu todas as coisas até aqui, que abençoou cada um de nós com o Teu Santo Espírito que nos dirige. Eu queria pedir também que o Senhor dirigisse esse momento precioso de leitura e de meditação na Sua Palavra. Nós cremos que a Sua Palavra é a Sua Palavra e por isso mesmo ela tem o poder de transformar as nossas vidas. E eu queria pedir que o Senhor a usasse na vida de cada um, o Senhor que conhece todas as pessoas que estão aqui, o Senhor conhece todas as dificuldades de cada um que está aqui conosco e cada um que um dia virá assistir essa mensagem, que o Senhor possa usar a Sua Palavra para transformar vidas e que comece por cada um de nós aqui nessa manhã. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está finalizando então o nosso período expositivo do Evangelho de Marcos. Nós vamos finalizar hoje o capítulo 15 e falta agora o capítulo 16. E na semana passada, eu não estava aqui, eu estava visitando a igreja da Aliança Cristã e Missionária em Lagoa Santa, Minas Gerais, Grande Belo Horizonte. Pude ser abençoado lá da comunhão com os irmãos de lá. Que Deus os abençoe. Mas a semana passada foi pregado aqui, eu pude acompanhar depois a pregação, em que foi lido o relato a respeito da crucificação de Cristo. E é interessante porque, por mais conhecimento que a gente possa ter acerca da descrição bíblica da crucificação, de tudo aquilo que é descrito nos 4 evangelhos, a gente é obrigado a admitir que o nosso conhecimento a respeito disso, da profundidade daquilo que é descrito na Escritura, o nosso conhecimento é limitado. O nosso entendimento a respeito do que se passou ali é, de certa forma, limitado. O que nós temos sempre a humildade de admitir é que o que aconteceu naquela cruz é grande demais para que nós possamos entender. Nós podemos ver apenas um pedaço daquilo, ter a compreensão de uma parte daquilo, mas a compreensão que nós temos é suficiente para que a gente possa entender a grandeza de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus que opera sobre cada um de nós. E vocês sabem muito bem que a crucificação era um tipo de morte muito comum naquele tempo. Muitas pessoas foram crucificadas. E a crucificação era algo carregado de muita maldade, muito sadismo. Era algo realmente terrível e que se buscava com a crucificação que a pessoa morresse de uma forma lenta. A crucificação não era como nos lugares onde hoje existe algum tipo de pena de morte, em que se buscava uma morte indolor, que se busca às vezes uma morte indolor e rápida. Aquele era um tempo em que se buscava uma morte por um sofrimento prolongado. Mas é interessante porque quando você lê o relato de Marcos, apesar de todos os horrores que a gente sabe que está envolvido naquilo, Marcos não se prende a detalhes. Se você lê o Evangelho de Mateus, se você lê o Evangelho de Lucas, você vai perceber que a crucificação ela é rica em detalhes, o que te faz muitas vezes perceber um pouco mais do horror que era esse tipo de morte. Mas Marcos, ele não se prende nesses detalhes. A intenção de Marcos aqui não está tanto a intenção dele é enfatizar não tanto o sofrimento de Cristo,
mas é em trazer um outro enfoque para que a gente possa entender. Ele traz tudo de uma forma resumida, porque a intenção de Marcos é de enfatizar aquilo que ele começa falando lá no primeiro versículo, enfatizar que Cristo é Rei. Essa é a intenção de Marcos. Ele tem aqui, ele faz de uma forma resumida, porque ele quer enfatizar Jesus Cristo como um Rei. Hoje nós vamos ler o capítulo 15, a partir do versículo 33, você pode abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 15, do versículo 33, nós vamos ler até o final. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, mas você pode ler na versão que você tiver. Antes de ler, no entanto, eu precisava que você tivesse em mente algumas coisas que, além dessa ênfase que você vai perceber através da leitura, que Marcos quer dar a Cristo como um rei, ele também vai fazer, ele na verdade vai fazer isso trazendo alguns elementos para isso. Ele faz, por exemplo, uma citação do Salmo 22. Se você quiser depois ler o Salmo 22, você vai identificar trechos do Salmo 22, tanto naquilo que foi pregado semana passada, quanto naquilo que nós vamos ver hoje, porque ele mostra, através dessa citação, que o que estava acontecendo ali era o cumprimento de um propósito de Deus, era o cumprimento das profecias de Deus a respeito do Messias. Portanto, Cristo não foi para aquela cruz por acaso. Cristo não foi para aquela cruz por acidente. Cristo não foi para aquela cruz por decisão humana. Cristo foi para aquela cruz por decisão e conhecimento próprio. Ele sabia o que aconteceria com ele. Ele preparou os discípulos para isso, nós vimos isso ao longo do Evangelho de Marcos, mas essa é a intenção. E Marcos vai usar também nessa descrição algumas palavras que são muito importantes para poder caracterizar o reino. E ele vai trazer palavras que talvez para você não faça o mesmo sentido que fez para os primeiros leitores. Talvez para você não faça o mesmo sentido que fez para as pessoas que estavam ali em volta e assistiram aquilo, porque eram palavras que traziam ideia de juízo. E as pessoas que estavam ali entenderam muito bem. Marcos relata milagres, eventos importantes. Marcos também dá desde a semana passada, uma ênfase muito grande à zombaria que Jesus sofreu durante aquele momento da cruz. Zombaria por parte dos soldados, zombaria por parte do próprio povo judeu que estava ali em volta daquele momento da cruz. Mas eu queria que você percebesse ao longo dessa leitura que Marcos vai usar algo que é muito importante para nós, que é uma questão de contraste. Ele vai fazer contrastes muito importantes aqui, e o contraste mais importante que ele vai fazer é o contraste entre estar perto ou estar longe. E você vai perceber isso, a intenção dele de colocar isso. Ele coloca isso através das mulheres, que nós vamos ler aqui, através do gentio, através dos que não estavam, etc. E no final, ele vai encerrar usando a técnica literária que ele mais usava, que é a técnica de sanduíche, já preparando para o capítulo 16. Então ele diz assim, a partir do versículo 33. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José.
Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Então, no versículo 33, Marcos já relata aqui o primeiro sinal extraordinário, o primeiro sinal miraculoso que acontece quando ele diz que houve trevas ao meio-dia. Era um tempo de Páscoa, e era um tempo de Páscoa onde não havia eclipse. O que significa essa escuridão? Fisicamente, não sei, Marcos não explica o que foi essa escuridão. Pode ter sido uma névoa, algo aconteceu, e Lucas inclusive diz que o brilho do sol se apagou naquele momento, mas nós não sabemos exatamente, ele não prende a detalhes nenhum dos evangelistas para dizer o que foi isso, mas o importante é a gente saber o que significa escuridão para aquelas pessoas que estavam ali, porque ter escuridão ao meio-dia trazia à memória daquelas pessoas que estavam em volta da cruz várias passagens bíblicas que tratam de escuridão, e escuridão geralmente na leitura bíblica é associada com o juízo, ligada algumas vezes ao fim dos tempos. E na mente daquelas pessoas, se você quiser abrir a sua Bíblia em Amós capítulo 8, versículo 9, esse é um dos vários trechos bíblicos em que aparece uma citação de escuridão. Aqui no trecho de Amós, Deus está através do profeta Amós trazendo uma mensagem de juízo que cairia sobre Israel. Você pode ler o seguinte no versículo 9 do capítulo 8. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Aquelas pessoas que estavam ali em volta daquele momento conheciam as Escrituras, e era possível para eles entender que a mensagem que Deus estava passando naquele momento era uma mensagem de juízo. O que estava acontecendo é que era uma escuridão real, que simbolizava um julgamento para Israel. E a partir daí, Marcos continua o seu relato, sendo que no versículo 34 ele faz uma segunda citação de dizer 3 da tarde, quando ele diz que às 3 da tarde aconteceu de Jesus dizer a única frase que Marcos cita durante esse momento da crucificação. Marcos cita somente isso, que Jesus disse, e ele relata isso em aramaico, que Jesus disse em alta voz. E o que Jesus diz no relato de Marcos, você pode encontrar no versículo 1 do Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Muito se discute a respeito do sentido dessa citação. Qual foi o sentido, qual o entendimento que nós devemos ter dessa citação do Salmo 22? E aqui existe uma diferença, porque o Salmo 22, se você lê-lo, você vai perceber que ele é um lamento. O salmista está relatando ali o sentimento de abandono que ele tinha. É isso que ele retrata. Mas uma vez que você sabe, pelo próprio contexto que Marcos dá de toda a crucificação, que Jesus era consciente daquilo que aconteceria com ele, Jesus não teria um sentimento de abandono. Não é isso que está envolvido. Ele tinha plena consciência da necessidade da cruz e ele sabia que o propósito de salvação de todos através da sua cruz e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus era consciente disso. Qual o sentido então desse lamento de me abandonaste? O mais provável é que você tenha que ler isso à luz de outros textos bíblicos.
E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 13, que talvez traga para nós um pouco mais de luz a respeito do que significou esse brado de Jesus na cruz. O apóstolo Paulo, tratando a respeito disso, escreve em Gálatas 3:13: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. O lamento de Cristo tem a ver com tornar-se maldição, ou seja, o fardo de todo o pecado do mundo estava sobre ele. Ele naquele momento se identificou de maneira pessoal com todos os pecadores, e isso envolveu um real abandono, mas não um abandono como se Deus simplesmente tivesse virado as costas para Cristo, mas um abandono como uma obra do próprio Deus, uma obra da Trindade agindo aqui, na qual o Filho e o Pai sofrem juntos por aquele momento. Foi um momento realmente de dor, de abandono, porque todo o pecado estava sobre Cristo naquele momento. E quando você percebe que as pessoas confundiram, como se Jesus estivesse clamando por Elias, é porque a palavra Eloi é uma palavra aramaica que tem uma sonoridade muito parecida com a palavra que diz o nome Elias. A sonoridade é muito parecida e, muito provavelmente por isso, as pessoas pensaram que ele estava chamando por Elias. Aquelas pessoas que entenderam Elias sabiam que as escrituras diziam, a tradição judaica dizia que Elias viria resgatar os justos. Então, na cabeça daquelas pessoas, alguns que estavam ali tiveram mais uma oportunidade, dentro daquilo que era a tradição judaica, de reconhecer que ali estaria um justo que estava naquele momento recebendo sobre ele o pecado de todos. E aí a gente vê alguém que chega com uma esponja com vinagre para levar até Jesus. Aí você deve talvez, não sei que ideia você tem disso, mas às vezes você pode pensar que aquela pessoa que por outros textos, pelo Evangelho de Lucas e pelo Evangelho de Mateus, principalmente o Evangelho de Lucas, a gente sabe que foi a descrição que foi um soldado romano, que ele estava talvez tendo compaixão de Jesus ali. Mas não era bem isso. Primeiro porque, se você olha, por exemplo, o texto paralelo, em Lucas 23, versículo 36, você vai ler o seguinte: os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. O vinagre, ele tinha o uso, durante um momento da crucificação, de prolongar o sofrimento. E aí a gente percebe que naquele momento, mais uma vez, além de tudo que já foi pregado semana passada, do que as pessoas zombavam a respeito de Cristo, falando até verdades sobre ele, mas de uma forma de zombaria, aqui você vê mais um detalhe que Marcos faz questão de colocar, de que Jesus foi zombado naquela cruz. E a ideia então é que ele durasse mais tempo, sofresse mais. Mas a gente vê na sequência que ele logo em seguida, Marcos relata que ele expirou, ou seja, ele morreu. E quando ele morre, acontece o segundo evento sobrenatural descrito por Marcos aqui. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Eu li na NVI, e na NVI você vê se rasgou, mas na língua original em que foi escrito, o verbo aqui está num tempo, que é um tempo que a melhor tradução seria foi rasgado. Então, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Que véu? Marcos não descreve, porque haviam 2 véus no templo. Havia um véu externo, um véu enorme, 24 metros de altura, todo bordado, que era visto pelas pessoas, e havia um véu interno, que separava a parte do lugar santo, que era uma antecâmara que tinha, da parte central do templo, chamado Santo dos Santos. Na religião judaica, ali era o lugar da habitação de Deus. Deus habitava no Santo dos Santos.
E o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava naquele santo dos santos para oferecer sacrifícios a Deus pelo pecado de todos. Nós entendemos por outros textos, mas não pelo Evangelho de Marcos, principalmente Hebreus capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, que o véu que foi rasgado aqui é o véu do Santo dos Santos. O que significa dizer que aquilo que fazia separação entre os homens e Deus havia sido rasgado. O véu do Santo dos Santos foi rasgado. Mas isso tinha para o povo judeu um significado assim como a escuridão, um significado do juízo de Deus. Se você vem acompanhando as exposições aqui, você talvez se lembre que desde o capítulo 10, o templo assume uma posição importante na descrição de Marcos. E aqui ele está dizendo um juízo de Deus sobre o templo. Agora tem algo mais interessante para a gente poder aprender com esse foi rasgado. Se você volta no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 10, você vai ler versículo 10 e 11 o seguinte: assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Assim como no batismo de Jesus, a palavra aqui que foi traduzida como o céu se abrindo é a mesma palavra que foi usada por Marcos do véu do templo foi rasgado. Os dois lugares é a mesma palavra que é usada. Se no batismo de Jesus os céus foram rasgados ou se abriram e revelando ali naquele momento que o Filho tinha acesso direto ao Pai e que o Pai declara que este é o meu Filho amado, você enxerga nesse texto aquilo que Marcos quer nos transmitir com isso, dando mais sentido ao que o autor de Hebreus diz que era o templo, o véu do Santo dos Santos. Porque aqui no versículo 39 do capítulo 15, a gente lê que logo depois que o véu do templo foi rasgado, um oficial romano, um centurião, declara: este era o Filho de Deus. E quando você lê lá em Marcos capítulo 1, versículo 11, Deus declara: este é o meu Filho amado. O primeiro homem descrito por Marcos a fazer uma declaração que Jesus era o Filho de Deus foi um gentio. Você não encontra nenhuma declaração em todo o Evangelho de Marcos feito por um homem que diga: este é o Filho de Deus. Os demônios declararam isso várias vezes, mas você não vê homens declarando. Marcos faz a questão de colocar para nós que o primeiro homem que ele descreve dizendo este era o Filho de Deus, era um gentio. Aqui você começa a perceber os contrastes que eu te falei. Junto com Jesus na cruz, judeus e gentios. Judeus que estiveram sempre próximos da palavra, sempre conheceram muito a lei, e gentios que estavam longe da palavra. Nesse momento da cruz, os judeus que deveriam estar mais próximos, estavam longe, e um gentio que estaria até ali longe, se chega perto daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus era, é e sempre há de ser. Marcos vai fazendo contrastes, e esse contraste aqui tem a clara intenção de que os primeiros leitores do Evangelho de Marcos entendessem a mensagem que ele queria dizer, que Jesus era o rei, mas o rei de um reino diferente, um rei que veio para os judeus, mas que os judeus não receberam e falharam naquilo que era o propósito deles, que era proclamar as verdades desse evangelho, proclamar a Deus. E ele está mostrando para os seus primeiros leitores
que esse evangelho agora alcançaria os de fora, a começar de um oficial romano. O contraste é muito claro, mas também existe um contraste porque alguns dos gentios zombavam, enquanto outro gentio confessa. Os judeus zombavam e um gentio confessa. Marcos vai construindo tudo isso através dos contrastes. Por isso que a partir do versículo 40, ele usa essa técnica literária que é muito comum no Evangelho de Marcos, chamada técnica do sanduíche. Você vê que no versículo 40, ele começa com uma mulher, com as mulheres. E aí ele passa a falar de José de Arimateia, para que depois, no versículo 47, ele encerre de novo com as mesmas mulheres. Isso é muito comum no Evangelho de Marcos, ele usa essa técnica do sanduíche. E o que ele está fazendo aqui é, de novo, contrastes. Veja que no versículo 40 do capítulo 15, ele fala que as mulheres observavam distantes aquilo que estava acontecendo. As mulheres estavam distantes. E aí, no meio, ele faz o relato de José de Arimateia, dizendo que ele foi corajosamente até Pilatos. Ou você pode perceber também o contraste entre essas mulheres, que embora estando longe, elas estavam muito mais perto do que os discípulos homens de Jesus que o seguiram até ali, porque todos tinham fugido. Mesmo estando observando de longe, elas estavam mais perto do que aqueles que deveriam estar perto. No versículo 47, de novo, Marcos coloca que elas observam onde Jesus foi sepultado. O que Marcos quer nos dizer com esse relato do 40 ao 47? Primeiro, ele quer deixar muito claro que Jesus de fato morreu. Houve durante aquele tempo, e você vai ler em outros evangelhos, teorias de que Jesus talvez tivesse desmaiado. Por isso que ele reapareceu, que ele na verdade não morreu. Mas Marcos deixa claro aqui através dos testemunhos que realmente ele morreu. Ele faz questão de dizer que essas mulheres que observavam de longe seguiram Jesus desde a Galileia. Mas ele ainda coloca no versículo 41 que além dessas que ele cita aqui, muitas outras que seguiram Jesus desde a Galileia estavam ali. Aí para você talvez isso não faça o mesmo sentido que fez para os leitores da época, porque a pergunta que nós deveríamos fazer diante disso é: cadê os homens? Onde eles estão? Esse é um detalhe interessante porque naquele tempo o testemunho de uma mulher não valia. Marcos, ao colocar que as mulheres seguiram, ele está passando para nós, e Deus passa para nós através desse relato, a ideia de que Jesus é rei. Rei de um reino que é diferente. Um reino que não veio para os poderosos nem para os ricos de época nenhuma. É um reino que veio, um rei e um reino que veio para buscar todos aqueles que pertencem a Deus, entre os fracos, entre os oprimidos, entre os perseguidos, entre os rejeitados, entre todos aqueles que ninguém queria, e todos aqueles que humildemente se colocam diante de Deus, reconhecendo que Ele é Deus. Foi para isso que Ele veio. Um reino então diferente. E essas mulheres citadas por Marcos aqui eram Maria Madalena. Em Lucas você vai ver que ela é mencionada como a mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios. A tradição diz que ela era uma prostituta, mas na Bíblia você não encontra relatos de que ela era realmente uma prostituta. Mas em Lucas você encontra dizendo que foi dela que Jesus expulsou 7 demônios. Salomé, que é mãe de 2 discípulos de Jesus, Tiago e João. E uma outra Maria, que nós não sabemos quem é, sabemos que ela é mãe de Tiago menor e de José. Mas nós não temos outra descrição a respeito dela. E aí Marcos diz que essas mulheres estão ali e que José de Arimateia se chega para corajosamente pedir o corpo de Cristo. E ele explica que aquele era o dia da preparação, ou seja,
um dia antes do sábado. Marcos explica isso porque os primeiros leitores não eram provavelmente judeus, porque o judeu sabia que a véspera do sábado era o dia da preparação. Marcos explica isso para leitores que não conheciam o judaísmo e que Jesus morreu então antes do sábado. E aí ele conta sobre José de Arimateia, de novo usando contraste, porque ele diz que José de Arimateia era um membro de destaque do Sinédrio, que se você vai depois para o Evangelho de João, no mesmo relato sobre isso, no capítulo 19, no versículo 38, você vai ver que João diz que José de Arimateia seguia Jesus secretamente, porque ele temia os judeus. Assim, você consegue perceber um detalhe, além do contraste entre o homem e mulher aqui, o contraste de novo entre perto e longe. José de Arimateia, que sempre seguiu Jesus de longe, porque tinha medo, nesse momento está perto. Talvez, para a nossa cultura de hoje, você deva pensar que para ele era fácil, porque ele era um homem rico, uma vez que ele era um membro importante do Sinédrio, e naquele tempo quem tinha um túmulo era alguém rico, ele era um homem rico. Então, para você talvez possa parecer que era simples, um poderoso daquele tempo chegar para um governante, como era Pilatos, e pedir o corpo, era algo simples, mas não é bem assim. Ao pedir o corpo para Pilatos, José de Arimateia se arriscou, porque ele estava pedindo o corpo de um condenado, e ele poderia ser identificado com esse condenado e ser perseguido por isso. José de Arimateia, que até então esteve seguindo Jesus de longe, se chega tão perto que ele se coloca junto com ele e não mede consequências para poder querer cuidar do corpo de Jesus. É por isso que Marcos diz que ele foi corajosamente. Um contraste entre o que você pode achar talvez covardia dos seguidores de Jesus, que nesse momento estavam longe. E Pilatos fica surpreso com a morte de Jesus, porque, como eu disse, era uma morte que era para ser demorada. Jesus morreu muito rápido. Ele morreu antes do sábado. E aqui a gente vê de novo um rei diferente, de um reino diferente. Um rei dos esquecidos, dos colocados de lado, como as mulheres, como todos aqueles que Jesus encontrou pelo seu caminho. E Marcos vai encerrar sua descrição desse trecho citando de novo as mulheres. E aqui ele não cita todas, ele cita somente duas, dizendo que elas observavam, de novo de longe, aonde que Jesus ia ser sepultado. E a gente conhece pelos outros textos que elas, ao saber onde eles estavam, sabendo que logo depois vinha o sábado, que eles não poderiam fazer nada, elas foram juntar preparativos para que, passado o sábado, eles pudessem preparar o corpo de Jesus segundo a tradição judaica. Pessoas que tinham tudo para estar longe, mas que nesse momento estavam muito perto. O que a gente pode aplicar desse texto para as nossas vidas hoje? O que a gente pode tirar daqui? A primeira coisa que eu acho que a gente tinha que tirar disso é para entender que o nosso rei e o seu reino são diferentes. São completamente diferentes. O que isso significa? Significa que, assim como naquela época, hoje, as pessoas muitas vezes não reconhecerão esse reino. As pessoas hoje estão muito acostumadas a olhar todas as coisas do lado material e buscar explicações lógicas para todas as coisas. Nós vemos aqui que aconteceram dois eventos sobrenaturais. Uma escuridão que aconteceu durante o meio-dia, não sabemos o que foi. Sabemos que pelas leis da natureza não seria um eclipse, mas não sabemos o que exatamente aconteceu. E sabemos que o véu foi rasgado de alto a baixo. Muitas vezes nós vemos outras coisas acontecerem e nós sempre buscamos explicações naturais para coisas que são sobrenaturais. As pessoas são assim. As pessoas são céticas
E ao você compartilhar os seus motivos, as suas motivações e as suas explicações sobre o ponto de vista de fé, você muitas vezes, talvez zombado até como Cristo foi aqui. Ou você é desacreditado porque você crê. Você se torna menor porque você crê, porque você tem fé. Porque as pessoas olham tudo sob o prisma do mundo que nós estamos hoje. Nem todos aqueles que veem milagres creem. Talvez algum de vocês aqui pode ser testemunha disso, que houve na sua conversão uma transformação na sua vida. Mas as pessoas muitas vezes olham isso achando que você é simplesmente um seguidor de religião. Elas não conseguem enxergar que existe algo maior na sua vida, que foi uma transformação interior dada por Cristo. Isso acontece comigo. Às vezes as pessoas olham para a minha vida e, como segundo os padrões desse mundo, digo de novo, padrões desse mundo, eu sou uma pessoa que sempre foi vista com bons olhos, as pessoas não conseguem muitas vezes enxergar nas minhas atitudes que elas não são frutos de uma boa pessoa, elas são frutos de uma transformação interior, de uma motivação pelo Espírito. Elas não conseguem muitas vezes enxergar que aquilo que nos move, todos aqueles que são movidos por Cristo, são movidos pela ação do Espírito em nós. E às vezes elas não te compreendem. Às vezes elas veem você deixando dos seus afazeres para poder cuidar, para poder pregar, para poder viver o Evangelho, e as pessoas simplesmente não compreendem, acham loucura. Acham que você foi feita uma lavagem cerebral em você. Nem todos vão crer. Esse reino é realmente um reino diferente, que só pode ser entendido pela visão do Espírito. Agora, isso também é algo que se aplica à sua própria vida, porque existem muitos crentes que continuam olhando para as coisas desse mundo sobre o prisma deste mundo. Tem muita gente que ainda olha para as coisas achando que eles vivem num reino aonde eu vou receber pagamentos nesta vida por tudo aquilo que eu fizer. Tem gente que ainda vive um evangelho de achar que porque eu venho ao culto, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro todo dia, porque eu ajudo as pessoas, porque eu prego o evangelho, enfim, porque eu faço tudo aquilo que Deus me manda fazer, que eu vou ser abençoado nessa vida. Pode até acontecer, e acontece, eu declaro para vocês, eu sou muito abençoado por Deus, muito. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, é pela graça e pela misericórdia de Deus. E eu tenho a certeza que muitos de vocês também, mas Deus não é Deus por aquilo que Ele faz, Deus é Deus por aquilo que Ele é. Por isso, se as coisas não vão bem, se as coisas não estão dando certo, Deus continua sendo Deus. E a gente tem que olhar entendendo que eu vivo num reino diferente, aonde eu sirvo e amo a Deus por aquilo que Ele é. Aonde eu olho para esse momento da cruz, e a cruz não é simplesmente um símbolo que eu carrego na lapela ou pendurado no pescoço. A cruz, ela não significa também derrota. A cruz significa vitória, porque foi através da cruz que Cristo venceu a morte e nos trouxe a possibilidade de nos reconectarmos com Deus. Cristo não foi vítima, Ele foi voluntariamente para a cruz. A cruz não é motivo de tristeza, a cruz é motivo de alegria. Mas nós precisamos ir à cruz todos os dias, quando nós acordarmos. Nós precisamos nos lembrar de quem nós somos e lembrar por que nós fomos chamados. A segunda aplicação que eu acho que a gente podia tirar a respeito disso é a questão das testemunhas que Marcos cita aqui. Porque ele cita testemunhas. E vamos pensar nas testemunhas que ele cita aqui. Ele cita um centurião romano que declara que Jesus, esse era o Filho de Deus. Qual o conhecimento que esse centurião romano tinha? O que levou esse homem a fazer essa declaração?
O texto diz que ele declarou isso por aquilo que ele viu e por aquilo que ele ouviu. É o que você acabou de ler no texto comigo. O que ele viu? Ele viu um homem pendurado na cruz. Ele ouviu as declarações desse homem, ouviu a zombaria das pessoas e pôde observar a reação desse homem. O que mais ele viu? Não sabemos. O que mais ele ouviu? Não sabemos. Mas nós sabemos que aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu foi suficiente para que ele declarasse: este era o Filho de Deus. Isso me faz ficar sempre pensando em uma coisa que às vezes nos divide, já me dividiu um tempo, não divide mais, mas que a gente tem que refletir sobre isso, cada um por si mesmo. Existem pessoas que são movidas por experiências. Eu tenho que ter uma experiência com Deus para poder ter a certeza de que Ele está ali. Existem pessoas que são movidas pela razão e acham que tudo tem que ser pela razão. E a fé é alimentada pela razão. Entenda que aqui o que Marcos está nos mostrando é que alguém que não conhecia nada das Escrituras, mas pôde ter uma experiência real e verdadeira que o fez confessar que Jesus é o Filho de Deus. A nossa vida, ela tem que ser movida por conhecimento das Escrituras e tem que ser movida por experiências com Deus. E eu só vou viver experiências com Deus quando eu vivo o Evangelho. Quando você se move em direção àquilo que Deus tem te chamado. Não é quando a gente vem para o culto, domingo, senta aqui, pode acontecer isso com você, você pode estar sentado aí e você nunca entendeu nada e de repente parece que você está entendendo tudo. Isso é uma experiência sua com Deus. Isso pode acontecer numa experiência simples sua, quando sai daqui ou em qualquer coisa que você vive, mas as experiências, elas acontecem quando a gente se move em direção ao chamado de Deus. Deus te chamou para fazer algo, faça. Deus te chamou para servir em alguma coisa, sirva. Porque são de experiências com Deus que o nosso conhecimento com Ele cresce. Mas não viva só de experiências. Leia as Escrituras, porque elas nos levam ao conhecimento real de quem Deus é. E a outra testemunha que a gente pode ver, que as outras testemunhas, são José de Arimateia e as mulheres. José de Arimateia, ele traz para mim a figura de alguém que corajosamente testemunha diante de qualquer um a respeito do Evangelho. E você pode pensar assim: então quer dizer que eu não tenho que ter medo de perseguição e tenho que pregar o Evangelho? Sim, mas não se esqueça que você vive no Brasil. E por mais que a gente perceba que discretamente existem já alguns sinais de perseguição à pregação do Evangelho, isso aqui não é nem sombra do que acontece na Coreia, China, Índia, etc. Nem sombra. Você não tem ideia do que é ser perseguido pelo Evangelho. Você não tem essa ideia. Você imagina. Mas existe algo que te persegue talvez tanto quanto até mais do que essas situações. É você mesmo. Você muitas vezes tem que se libertar de você mesmo. Porque nós fomos chamados para que todo aquele que olhe para nós possa ver na nossa vida de alguma maneira que Deus existe. Jesus Cristo é Deus. Algo diferente tem. E às vezes, para que a gente possa refletir essa glória de Deus, é preciso que eu viva isso. E para que eu viva isso, muitas vezes eu preciso me libertar de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus pecados, de todas as coisas que me afastam de Deus. Aí eu olho isso aqui e fico corajosamente, eu preciso ter coragem de chegar no meu trabalho e botar no meu computador escrito: Jesus te ama. Cara, isso é muito fácil, muito fácil. Pode ser que no seu trabalho, por exemplo, seja proibido, beleza, aí se torna difícil para você. Mas para a maioria de nós é muito fácil você andar com uma camiseta, morreu por mim e coisas assim. O difícil é você viver isso. O difícil é as pessoas verem na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você se importa com as pessoas verem você.
Agora pela manhã, quando eu estava vindo para cá, eu vi um vídeo que a Cássia colocou lá, coisas de um pessoal da Congregação Batista de Minas, se não me engano, que está ajudando lá em Porto Alegre. Eles colocaram um vídeo, estão ajudando materialmente todo mundo, mas sabe o que as pessoas estão mais tocadas? É com um abraço, é com estar perto, é com demonstrar o Evangelho, não através de um evangeliquez, mas mostrar o Evangelho através da minha própria vida. E isso significa algumas vezes para nós sair do nosso conforto, para mim e para vocês. É isso que a gente tem que pensar. E a terceira e última aplicação que eu queria fazer com vocês é exatamente sobre aquilo contraste que Marcos usa aqui, que é o longe e perto. Porque Marcos usa muito esse contraste nessa passagem para que a gente passe para nós desapercebido. Aqueles que deveriam estar longe se aproximam. Aqueles que deveriam estar perto vão para longe. Aqueles que estavam longe de alguma maneira voltam a se aproximar. Aqueles que estavam perto se distanciam. Esse é o contraste que ele mostra aqui. E aí você tem que parar e olhar. Às vezes a gente está tão perto das verdades do reino, mas tão perto. Às vezes eu entendi tão claramente, mas eu me coloco, porque eu sou preso nas minhas convicções, na minha religiosidade, na minha família, em todas as coisas, eu me coloco longe. Isso tem que fazer sentido para nós hoje. Existem outros que às vezes foram criados dentro do Evangelho, que sempre estiveram muito perto de tudo aquilo que o Evangelho nos diz, mas hoje se colocam longe. E por que se colocam longe? Entenderam, creem, se colocam longe muitas vezes porque colocam a sua própria vida, os seus próprios interesses, as suas próprias vontades entre ele e Cristo. Então, aqueles que deveriam estar perto estão longe, enquanto a gente vê outros que tinham tudo para não crer. Tem tudo que essa vida pode dar. Tem tudo. E por que crê? E por que se aproxima? Porque isso não é uma obra humana, isso é uma obra do Espírito. Eu sei que esse assunto, ele nos enche muitas vezes de conflito com a gente. Eu fico às vezes muito em conflito com muitas coisas. E uma das coisas que há um tempo atrás eu pude perceber com isso é que se existe algo que não existe nenhum poder em mim, nenhum de nós, é o poder de mudar o coração de quem quer que seja. Porque existem pessoas que estão aparentemente perto. Está na igreja todo domingo, mas está longe. E a gente olha para quem está na igreja todo domingo e acha que está tudo bem. E não está tudo bem. Não está tudo bem. Eu não tenho poder de mudar o coração de ninguém. Eu estudei esse texto, eu meditei nesse texto, eu orei por esse texto, mas qualquer coisa que eu fale aqui não tem o poder de transformar o seu coração. O que tem poder de transformar o seu coração é o Espírito Santo de Deus, que precisa agir em você. E você, que de repente está aparentemente perto, mas na verdade longe, precisa se aproximar dele, se você crer. Você que está aparentemente longe e realmente longe, precisa se aproximar dele, porque ele é o que nos dá sentido na vida. É isso que nós vivemos sempre. E o texto de Marcos que relata isso para a gente, ele não traz só isso para nós que vivemos esse conflito muitas vezes entre o perto e o longe. Ele traz também uma palavra de esperança. A palavra de esperança que ele traz é que todas as promessas de Deus se cumpriram. Todas as promessas de Deus se cumpriram. Até mesmo aquilo que para aquelas pessoas pareceu uma derrota, que foi Cristo morrer nessa cruz, era o cumprimento da promessa de Deus e, portanto, era a vitória. Está firme nas promessas.
Isso tem que ser um motivo de esperança para todo aquele que crê. Tudo aquilo que é promessa de Deus pela palavra, Ele vai cumprir. O que nós temos que fazer é crer somente. É crer somente. E nos livrarmos muitas vezes de amarras que nos fazem levar uma vida cristã para baixo. A promessa do Evangelho foi cumprida. Deus cumprirá todas as coisas no tempo dele, do jeito dele, como ele tiver que fazer. A mim e a você só cabe crer e ser movido por isso. A escuridão que para aquelas pessoas que estavam ali trazia a memória de juízo, para nós, na verdade, que cremos, é a esperança da ressurreição que virá no terceiro dia. Prenda-se nas esperanças que Deus te dá na palavra dele. Creia que você crê num Deus que é poderoso sobre todas as coisas. Ele não é indiferente a tudo que se passa. Ele sabe exatamente onde cada um de nós está. Ele sabe exatamente o que cada um de nós crê. Ele sabe exatamente o que cada um de nós tem feito. E Ele não é indiferente. Mas às vezes a gente tem que passar por alguns vales da sombra e da morte, não porque Deus é sádico, mas porque nós precisamos aprender alguma coisa. E parece que esse tempo às vezes demora, porque a gente demora para aprender. A gente precisa ser um pouco mais rápido no aprendizado. A gente precisa estudar um pouco mais para poder tirar uma nota melhor no exame final. A gente precisa crer que a gente crê num Deus realmente que é poderoso sobre todas as coisas. E que não existe nada, absolutamente nada, que impeça o agir dele. Que você possa ser movido por essa certeza durante essa semana e que você possa ser movido pela certeza de que Deus tem visto todas as coisas. Se você está longe, que você possa se aproximar da cruz, porque ela é esperança para nós. Não espere muitas vezes você ficar de cabelos brancos como eu estou, para poder entender que a vida é breve. Você, ainda quando jovem, entenda que não há esperança sem a presença de Deus em nós. Ele deve ser o verdadeiro motivo do nosso viver. Ele deve ser o motivo do nosso existir e de tudo aquilo que nós fazemos. E quando nós dizemos que seja tudo para a honra e para a glória de Deus, é porque quando as pessoas olharem para nós, vejam a Deus e não a nós. Mesmo que elas tenham dificuldade por isso, um dia elas verão. Vamos orar então? E que Deus nos abençoe durante essa semana. Pai, eu queria agradecer por mais esse domingo precioso na vida de cada um de nós. Queria agradecer pela Tua palavra que nos transforma, Tua palavra que nos edifica, Tua palavra que nos aproxima do Senhor. E que o Senhor pudesse, o Senhor que conhece cada pessoa que está aqui, o Senhor pudesse agir nos corações. Senhor, o Senhor conhece aqueles que são seus. E o Senhor conhece aqueles que são seus, que estão passando por um momento da sua vida, que estão longe. Pai, em nome de Jesus, eu queria pedir ao Senhor que o Senhor fosse buscá-los e que o Senhor os trouxesse para junto de Ti. Senhor, eu também queria pedir por aqueles que estão perto, que o Senhor os fortaleça, para que eles não se afastem, para que eles continuem caminhando com o Senhor, mesmo que as situações se tornem difíceis. E que o Senhor pudesse usar de todas as coisas dessa vida, para que todos possam enxergar que o Senhor é Deus e que Cristo é o único caminho que nos leva até o Senhor. Muito obrigado por esse domingo. Leve cada um para sua casa em paz, em nome de Jesus. Amém.